Os comentários que eu recebi no meu vídeo sobre o COAF me fizeram refletir sobre o papel da oposição. Em qualquer governo, mas principalmente no governo Jair Bolsonaro. E eu gostaria de compartilhar a minha reflexão com vocês. E após o vídeo, deixe aqui nos comentários a sua própria reflexão sobre o papel da oposição. Eu, Leonardo, como cidadão brasileiro, jamais poderia entrar em uma torcida para algo acontecer que pudesse me prejudicar. É a mesma coisa de ir em um restaurante, comer uma comida e ficar torcendo para aquela comida me dar uma dor de barriga ou me fizer passar mal. Torcer para o governo Bolsonaro dar errado, se o governo der errado, isso me afeta, atrapalha a minha vida, me prejudica. E eu percebi que existem dois tipos de grupos, pelo menos naqueles comentários. O primeiro grupo é o grupo de pessoas que é contra o governo Bolsonaro e que acha que o governo vai dar errado e aparentemente torce para isso acontecer. E vamos supor que chegue 2021 o governo Bolsonaro fracasse. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar risada disso? É claro que não. Nós vamos chorar. Porque se o governo fracassar em 2021, nós vamos ter que ficar esperando 1 ano e meio, 2, para chegar um novo governo. Isso atrapalha as nossas vidas, atrapalha a minha vida, atrapalha a sua vida, atrapalha a vida das nossas famílias, prejudica o nosso bairro, prejudica a nossa cidade, prejudica o nosso país, prejudica todo mundo. O Brasil não aguenta uma segunda crise institucional em 5 anos. Não aguenta. A crise institucional leva à crise econômica, o nosso país não vai aguentar. Eu não quero que a gente volte para 2015, 2016. Eu entrava em sala de aula e os alunos falavam assim, professor, toda semana tinha. Professor, fui mandado embora. Professor, perdi meu emprego. Professor, não estou conseguindo arrumar emprego. Professor, não estou conseguindo pagar a mensalidade, acho que vou ter que largar a faculdade. Eu não quero esse cenário de novo. Eu quero distância disso. Quero distância. É uma situação horrível, você se sente impotente de poder ajudar aquela pessoa. E toda semana tinha, professor, fui mandado embora, professor, lá no meu trabalho, 2, 3, além de mim foram mandados 2, 3 embora, 5, 6. É horrível essa situação, eu não quero que isso aconteça. Então eu não torço para dar errado. Ah, mas se der errado a gente tira. Tirar outro impeachment? O terceiro em 30 anos? Como que fica a nossa reputação? Ah, mas a nossa reputação já está afetada porque o governo é um governo racista, machista, blá blá blá. Essa é a imagem do governo. A imagem do governo é diferente da imagem do país. A Alemanha teve um governo nazista. E não é porque Hitler era nazista e teve um governo nazista na Alemanha que hoje a Alemanha é considerada como tal. Muda-se o governo, muda a imagem do governo. Mas nós temos uma imagem maior que a imagem do país. O terceiro impeachment em 30 anos vai mostrar que nós somos uma republiqueta. Que nós somos uma bagunça. Isso fere a nossa reputação internacional. Prejudica a gente a fazer negócios. Porque ninguém vai... Pô, esse país é uma bagunça, porque eu vou colocar meu dinheiro lá. Afeta os mercados. E eu percebi um segundo grupo. Um grupo de pessoas que são contra Jair Bolsonaro, mas esperam que ele faça um bom governo. E teve um comentário lá que foi emblemático, que me marcou bastante. Um internauta falou assim, esse governo vai dar errado, vai tomar impeachment. E um outro falou assim, olha, eu sou contra Jair Bolsonaro, contra o governo dele, mas eu espero que o governo dele dê certo. Porque eu moro na periferia de São Paulo e aqui está um caos. Um outro processo de impeachment seria horrível. Nós não vamos aguentar. E esse comentário me fez refletir. Qual é o papel da oposição? A oposição, ela precisa ser uma oposição qualificada. Qualificada. E o que é uma oposição qualificada? Você tem que partir da ideia de que nós vivemos em uma democracia, e uma democracia tem o governo e tem a oposição, e a oposição precisa ser forte. Nós tivemos o governo do PT uma oposição fraca, e olha o que aconteceu. Eles cantavam, oposição pequenininha cabe dentro de um fusquinha. Mas a oposição precisa ser uma oposição inteligente, uma oposição qualificada. E o que é uma oposição qualificada? Eu tenho, no meu ponto de vista, 3 pontos. Você pode deixar aqui no comentário os pontos que você acha. E alguns desses pontos o próprio Ciro Gomes já falou. O primeiro deles é o mais básico. Temos que reconhecer que o governo é legítimo. Ah, eu não reconheço. Se você ficar falando que não reconhece, isso é birrinha, isso é birra sua. Ah, mas houve fraude na eleição. Houve fraude na eleição? Ótimo. Então, abra-se um processo e após o julgamento, e se o governo for sentenciado que houve fraude na eleição, aí ele deixa de ser legítimo. Aí o governo é retirado. Mas até o final do processo, é um governo legítimo.
ficar protestando por protestar, ser contra apenas por ser contra, oposição pela oposição, leva a absolutamente nada, só enfraquece o movimento. Porque você vai estar lá protestando, você vai estar lá fazendo a sua oposição, aí vai chegar o Arthur. Mamãe, eu falei, vai fazer uma pergunta pra você. Por que você se opõe? Você vai responder. Segunda pergunta você já não vai mais conseguir. Ótimo. O que aconteceu? Munição para a direita, bater na oposição, deslegitimar toda a narrativa, todo o discurso, só enfraquecendo o movimento. Aí, ao invés de você ajudar, você só está prejudicando toda a oposição. Se você for se opor, você faça uma oposição profunda, faça uma oposição embasada, para que você possa fortalecer o movimento, para que as pessoas olhem e falem assim, não, mas essa pessoa tem razão no que ela está falando, e não olharem para você e falar, são só baderneiros. Isso tira toda a força do movimento, deslegitima toda a oposição, e a oposição precisa ser forte. Segundo ponto, a ideia do quanto pior melhor não é a melhor solução. O PT adotou essas medidas no passado, votou contra o Plano Real, votou contra a política de responsabilidade fiscal. De que adianta eu me opor por opor? Isso enfraquece o meu discurso, prejudica todo o movimento. Por que você está se opondo? Eu estou me opondo por conta disso, disso e daquilo. E você também tem que ser crítico para saber reconhecer quando o governo fizer algo bom. Porque se você é aquela pessoa que só critica, o seu discurso perde força. A sua narrativa perde força. Porque a pessoa vai olhar para você, não, essa pessoa só critica mesmo. Agora, se você criticar, mas souber reconhecer que o governo faz coisas boas, independente seja o Bolsonaro ou qualquer governo, isso aqui transcende o governo Bolsonaro. Estamos falando por conta do governo Bolsonaro, mas vale para qualquer situação de oposição. Se você critica, mas você também reconhece que há coisas boas, o seu discurso ganha força. Porque as pessoas não vão enxergar você como uma pessoa que tem viés. Não, essa pessoa, ela critica, mas ela também sabe elogiar. Então vamos escutar, porque não é só aquela pessoa que bate ou não é só aquela pessoa que elogia. Seu discurso ganha força, sua narrativa ganha força e você consegue atingir e impactar muito mais pessoas. Então essa política de ficar torcendo para dar errado só enfraquece o seu discurso, enfraquece a sua narrativa. E o terceiro pilar tem que ser uma crítica ácida, mais embasada. Uma crítica ácida, forte, mais embasada. Por que eu me oponho? Eu me oponho por conta desse ponto. Claro, tem esse ponto aqui, esses 2 pontos que são pontos positivos, mas esses outros 3 pontos são pontos negativos. E esses 2 pontos são pontos positivos por conta disso e disso, e esses pontos aqui são negativos por conta disso, disso e daquilo. Por isso que eu acho que essa medida não vai dar certo. Ou essa medida pode dar certo desde que arrume esses pontos. E tem que ser forte, ácida, mas embasado, conectado com a realidade. Chega desse discurso superficial. Esse discurso superficial só enfraquece o movimento de oposição. Esses pontos que eu falei, Ciro Gomes já falou algumas vezes sobre isso. Se você quiser fazer oposição, faça uma oposição forte, embasada e concreta. Nada de superficialidade, porque isso enfraquece o seu discurso, as pessoas vão olhar para você com desconfiança, porque essa pessoa só critica, não vão te ouvir. E enfraquece a narrativa da oposição e enfraquece todo o movimento. E principalmente, qual que é o projeto da oposição no Brasil? É um projeto nacional desenvolvimentista? Ótimo, se for um projeto nacional desenvolvimentista, então tudo que acontecer, tudo que ferir esse projeto, a oposição tem que votar contra. E o discurso tem que ser um discurso para proteger esse projeto nacional desenvolvimentista e também para atacar aqueles pontos que atacam o projeto nacional desenvolvimentista. Se for esse projeto, se for outro, mas tem que seguir a mesma narrativa. Apontar os pontos e proteger, votar em tudo que vá contra esse projeto, mas tem que ser definido um projeto para a oposição. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Deixa aqui a sua reflexão sobre os pontos que eu falei, sobre qual você acha que é o papel da oposição. E lembre-se, se vocês forem fazer oposição, façam uma oposição forte, uma oposição consciente, uma oposição embasada. Não só a oposição pela oposição. Tumulto por tumulto não leva a nada. Tumultuar por tumultuar só atrapalha o movimento e fortalece o governo, porque o tumulto pelo tumulto é munição para a direita chegar e atacar o movimento da oposição. Então, se você quiser fazer oposição, faça uma oposição embasada, uma oposição baseada em fatos. Mas, lembre-se, o tumulto pelo tumulto só enfraquece a oposição, porque é munição para a direita atacar o movimento de oposição e o movimento de resistência. Lembre-se, gente,
vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.